Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, mais uma vez aqui com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente trocar alguma ideia sobre os temas que se apresentam. O Jorge, esse meu querido amigo e irmão, ele continua ainda se recusando a conversar certas coisas que eu intuo. Se eu intuo, eu não tenho culpa. Aí eu jogo para ele diz, não posso falar. Beleza. Agora, por que eu intuí coisas que você não pode falar? Eu não sei. Ele ri. E hoje ele não ficou vermelho, isso é bom. Tá? Então, mas aí a gente, muitas vezes, quando eu digo para ele o que nós vamos conversar, ele diz, não, rapaz, isso aí não pode. Por enquanto não podemos falar sobre isso, ou é alguma coisa interna da SBE, que eu acho louvável, que eu já falei aqui, vou repetir, porque o Jorge é muito ético. Assim como a maioria das pessoas que eu conheço da SBS são muito éticas. Então eu compreendo e paciência, e vamos lá. Mas o assunto que se apresentou essa semana para a gente conversar, daqui a pouco o Jorge vai dar uma boa noite para vocês tudo, é reprodução e alimentação. Por que eu estou dizendo isso? Aí, quando apareceu, eu estava conversando, não sei com quem, assim, essas pessoas que eu converso quando eu vou tomar um cafezinho. Poxa, o que é a vida, né? A vida se resume em duas coisas basicamente. Eu falei, o que é isso? O que a gente faz? Levanta, que eu estava, é claro, eu estava na lanchonete, levanta, você vai tomar o seu banho e vai tomar café. Mais tarde você vai lanchar. Depois você vai almoçar. À tarde você lancha. De noite você janta. E assim vai. Então a gente vive, se a gente não comer, acabou. Esse veículo físico dança, acabou, morre. Volta para o pó, sei lá para onde vai, essas coisas. Essa casca aqui vai embora. Outra coisa é como é que a gente se pereniza nesse mundo? Sexo, reprodução. É só isso que você vê no reino animal. Em todos os reinos é isso aqui. Os animais, os vegetais, tudo precisa comer, tudo precisa se alimentar e tudo precisa, para se reproduzir, precisa transar, precisa cruzar, precisa fazer isso. Então, é muito estranho. A gente tem falado todos esses anos aqui, essas coisas bonitas, filosóficas e tal. Então, isso aqui tem que ter um sentido, né? Claro, tem que passar para o mundo físico. O Jorge já falou aqui muitas vezes, vai repetir hoje, com certeza, o tempo que o ser humano era como é que ele fazia a própria... Ele mesmo se reproduzia, né? Como é que é o termo? Tinha vários tipos de reprodução antes da sexuada. Né? Assexuada, exatamente. Eu quero me reproduzir, sei lá o que eu faço aqui, e a gente saía assim. Então, se já teve isso, por que nós temos que passar por isso? E como vai ser isso no futuro? Por que essas... Pode parecer assim um tema meio bobo, digamos assim, mas tem muito a ver. Por que essa necessidade? Por que nós somos constituídos assim e temos, para a gente sobreviver, digamos assim, necessitamos dessas duas coisas, reprodução e alimentação. Então é isso aí. Bom tema ou não? Tudo bom, Jorge? Ele ri, eu não sei. Eu acho que ele acha meus temas engraçados, só pode ser. É que uma das partes que você colocou hoje era um dos assuntos que ainda era cedo para a gente conversar, mas foi indo e acabou a gente... Vamos conversar sobre um dos aspectos hoje, né? Na questão disso aqui, né? Da sexualidade. Tá vendo? Ó, já não pode falar muita coisa, então mas nós vamos falar. Sim. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Tudo sempre tranquilo. Uhum. Então, antes do Jorge, hoje o Jorge tem alguns compromissos, né? Nós estamos tendo agora um evento, esse programa vai passar, o evento já passou, né? Com certeza é o encontro em Joinville, como é que é? Encontro Sul-Brasileiro de Obiose, na cidade de Joinville. Isso, mas um encontro bacana, todas as pessoas, e o bacana da SBE é que ela está abrindo esses encontros para qualquer pessoa, né? Sim. Não necessariamente para... Isso já vem sendo feito já há muitos anos, né? Então isso. Tem aqui no Sul, tem no Centro-Oeste, tem no Norte. Então isso é bacana, é mais uma forma de divulgar e as pessoas conhecerem. É uma maneira de repartir o conhecimento, porque, como sempre foi, hoje ainda o conhecimento esotérico, iniciático, filosófico, né? Ele pode ser dividido em 3 círculos, como se fossem 3 níveis, né? E o círculo mais externo é aquele que reparte e compartilha conhecimento com todos, não conhecimento iniciático para aquele que deseja ir e permanecer fazendo os graus, iniciando, tendo conhecimento específico, mas aquele ambiente onde você tem um conhecimento
que é útil e que ajuda você a transformar a tua vida para melhor, né? Ajuda você a se conhecer, conhecer a si mesmo e compreender e conseguir contemplar o mundo no qual você vive sem vir para a iniciação. Então, o Isso aí, bacana. compartilhar, e é o que a gente faz aqui, né, há tantos Sim. anos, né, com a tua ajuda, né, e sob os teus auspícios aqui no programa, né, é compartilhar um conhecimento que possa vir a ser útil no sentido de transformar para melhor a vida das pessoas. Não necessariamente todas essas pessoas que já te ouviram e ouvem até hoje, indo ter uma escola de iniciação. Então, por isso que os encontros são abertos. Né? Bacana A isso. própria convenção da sociedade que acontece em São fevereiro, Lourenço, né? em fevereiro a cada ano, né? E depois alternadamente em Itaparica, na Taparica Bahia, e Nova Chavantina, Nova em Mato Chavantina, Grosso, sim. e também tem em Portugal, né? A Convenção Internacional. Ela é aberta às pessoas, né? Que bacana. De maneira geral. Todas elas Eu não são sabia abertas. que a convenção era aberta às pessoas, aberta. para qualquer pessoa. Então, Aham. bacana, isso é bacana. Então é louvável, mais uma boa iniciativa da SBE. E também você vai estar presente Em em dezembro, no 4º encontro dos amigos do Mosaicos do Novo Ciclo, que vai ser lá no Recife, lá na linda Pernambuco, onde vai ser no dia 3, né? Você sabe o local? Não. Bom, depois agora, enquanto eu vou falar aqui, logo em seguida nós vamos colocar aí nós vamos colocar o folder aí do local. Então você que ainda não fez sua inscrição, que você é da região, você é do norte, nordeste, e que sempre quis assistir esse moço que está sempre comigo, você tem inveja de mim, porque ele está sempre, cada 15 dias, conversando comigo. Isso, né? Então você vai ter um dia inteiro para conversar com esse moço, essa figura maravilhosa aqui, que é meu irmão Jorge Antônio Ouro. Então, aí eu aproveito para daí também ao vivo fazer o convite para que você vá, né? Eu acho que você, como o nome é Encontro dos Amigos dos Mosaicos do Novo Ciclo, então encontra as pessoas que são amigas do Mosaico, e o Mosaicos do Novo Ciclo é uma iniciativa começada por você, o nome criado por você no teu programa, e que vem sendo levado a efeito todos os dias que a gente conversa durante esses não sei quantos anos que a gente conversa. 11. Então, seria muito legal se você fosse para a gente confraternizar, trocar ideia, porque de conhecimento assim, de ficar um dia conversando, não vai mudar o mundo, né? Pode contribuir para que mude um pouquinho o mundo de cada um. Mas o que interessa ali é as partes que se reúnem para trocar. Isso é bacana. Né? Então, aí fica o convite de novo para você. Muito obrigado. Para você ir junto. Por falar nisso, qual é o tema que você vai falar em Recife? Não sei. Não sabe, muito bem. Eu não sei. Isso é um bom tema para ser desenvolvido. Né? Mas aqui em Joinville você tem um tema? Também não sei. Também não lembro? Não, eu vi. Nós combinamos que daí eu vou chegar alguma lá na coisa hora. do astral, em Joinville, alguma coisa do astral. Não sei, a gente combinou que eu vou chegar lá e a gente vai conversar. Então isso aí, melhor ainda. Tema aberto, né? Então, você tem algum abraço para mandar para alguém? Sim. Tá vendo? Eu te lembrei. Não, eu tenho um abraço para alguém muito especial. Opa! Que é para vocês todos, né? Que tem, para cada um de vocês que tem tido a paciência de, nesses 11 anos, fazer parte e ajudar a construir isso que é hoje um egrégora, né? Do Vida Inteligente, do Mosaicos, né? Que é o somatório de todas as vezes que alguém já foi lá e usou uma hora de vida para assistir e comentar bem ou mal, né? Aplaudir. O que eu tenho visto, o que a gente tem feito. O que eu tenho visto, porque hoje eu modifiquei muito, não só nesses 11 anos, como o processo já tinha começado antes. Então, mas eu fico muito agradecido, assim, muito satisfeito, porque pela sinceridade de algumas pessoas que compartilham, se abrem comigo, né? Através do e-mail, tudo isso aqui, puxa que bacana, através do seu programa, encontrei isso, encontrei aquilo. Então, isso é que é muito gratificante. E sempre gosto de enaltecer e repetir, né, o que o Jorge fala. E eu achei interessante, porque eu gravei muita coisa que você falou. Né? Tem algumas coisas em especial que eu gravo. Essa foi uma delas. Porque o Jorge disse, vai dizer agora de novo, que se a semente não existisse na própria pessoa, essa que me agradece aqui por ter o programa, tudo isso aqui, ela não teria a capacidade de ver o que nós estamos passando. Então, quer dizer, ela não teria... Não. Ela assistiria e falaria, tem 2 chatos ali falando sobre um troço que eu nunca ouvi falar, vou mudar de canal.
Né? Mas a pessoa, o que acontece? Ela, de repente, ela vê A gente contribui para que a semente brote. Exatamente. Então tá, mas essa semente já existe. Já tem que existir. Já tem que existir em algum lugar. Então, não tem nada que agradecer, Jorge e eu, que nós somos nada mais somos aqui do que instrumentos de fazer com que essa sua sementinha avise, eu estou aí e preciso ser regada. Não é eu e o Jorge que vamos regar essa semente em vocês, não. Não, e eu menos ainda, porque você tem a iniciativa, teve a iniciativa de criar essa estrutura que é o programa, e tem a iniciativa e a persistência, a tenacidade de manter esse negócio até hoje, né? É então você está em um prato da balança. No outro prato da balança está o conhecimento, né? Que no caso, o conhecimento que a gente conversa aqui é da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique de Souza. Sim. E eu só converso, então é uma união do conhecimento de eubiose com a tua iniciativa. Isso... E também com a participação de cada um que Não, se... Pois é, eu estou falando com relação à minha participação, né? Sim. Eu sou com menos fácil, porque só venho aqui e reparto um pouco do conhecimento que eu recebi de outros, né? Esse contexto gerado, essa ambiência gerada, ela tende a ser útil a alguém, ela tende a despertar em alguém um símile, despertar o símile, caso a pessoa já esteja preparada, porque senão vai passar por ali e que caras esquisitos. É isso aí, vamos mudar. Vamos mudar. Ou para ali, poxa, esse negócio aí faz sentido. Por que faz sentido? Porque a outra parte do ego está na pessoa, entende? E nós temos que aproveitar essa introdução. Assim que a iniciação ela depende da idade da alma da criatura, porque não tem como a pessoa chegar em... você fala grego, né? E aí você está conversando com alguém da tua comunidade aqui, né? Do teu país. Passa alguém na rua e tá vendo vocês conversar e não vai ligar a mínima, independente do quão bela seja a conversa. Isso que ele não sabe o que é aquilo, não está ouvindo, não entende nada. Se ele entende, ele vai passar esse, puxa, legal a frase que eles falaram. Pode ser até que ele pare e, puxa, vocês falam grego? Exatamente assim que funciona. Então, e o bacana que eu digo sempre com o Jorge é que e a gente quer sempre deixar claro aqui, eu brigo com ele, ele sabe disso, porque eu falo na cara dele. Pior é aquela pessoa que não fala na cara, né? Fica falando por trás. Eu brigo com ele porque ele não responde meus e-mails, responde de vez em quando ele quer. Ele não atende telefonema, não dá retorno de jeito nenhum. Muita gente escreve para o Jorge e o Jorge não responde. Não responde eu vou dizer por ele, já vai complementar. Ele não responde primeiro por absoluta falta de tempo, porque não pode atender todo mundo, afinal, todo mundo que escreve para mim, perguntando para mim, eu não sei de nada, nada. Então eu falo, pergunta para o Jorge. E com o maior prazer do mundo, como eu já disse, né, eu dou o seu e-mail. Já passo lá o e-mail do Jorge. Então o Jorge, fisicamente, é impossível responder tudo. Segundo, ele não responde, vamos repetir aqui hoje, ele não responde porque é muito cômodo, senão todo mundo vai ficar querendo o e-mail do Jorge para responder as perguntas do dia a dia. Meu filho vai entrar na faculdade? Quando é que eu vou ter a minha iniciação? Qual é o passaporte para a Garta? Os agartinos também se relacionam, eles comem e também fazem amor? Então, tem coisas que não tem condição de responder. E se ficasse respondendo, não teria sentido nenhum o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos querendo que as pessoas fiquem atiçadas aqui e vão buscar suas próprias respostas. Não faça por ti que eu te ajudarei. É isso aí. Então, não se magoem, estou aproveitando hoje aqui, quando o Jorge não responde, quando eu digo que eu vou passar coisa para ele. Então, isso é um processo natural. O aprendizado, a iniciação, tudo isso aqui que a gente conversa aqui, ele tem um caminho, tem um sentido de ser. Senão, nós abriríamos aqui um escritório de consulência aqui, né, de consultas, marcaria aqui, seria ótimo para o Vida Inteligente, aí o Vida Inteligente ia ver dinheiro, porque se cobrar aqui R$500 a turma paga para saber como é que vai ser o dia seguinte. As pessoas são assim. Não é se eu soubesse, né, assim, eu não sou mas eu tenho incenso aqui, a gente acende incenso, faz um mise-en-scène aqui, tudo bem. E mesmo que eu pudesse ver, assim, vamos supor que eu estivesse olhando para você vendo tua alma, por exemplo, né? Não o aura, vendo a alma, né? Ou se eu soubesse o teu dia seguinte, né?
Isso seria ilícito de repartir, porque daí está interferindo na vida da outra pessoa. Com certeza. Então é isso que eu quero passar para as pessoas, para que nos queiram bem nesse aspecto. Às vezes as pessoas reclamam. Eu leio todos os e-mails, né? Leio todos, né? Mas eu não tenho às vezes a resposta, na grande maioria das vezes, ela já está na própria pergunta. Sim, então você já falou isso. A pessoa responda a si mesma, né? Que é a melhor resposta, né? E às vezes depois vem um e-mail em seguida, daí a pessoa reclamando muito e descendo a lenha porque eu não respondi, né? Também faz parte, porque daí aquela reclamação aguda, aquele xingamento, também é uma boa oportunidade da pessoa ver aquilo que existe nela e uma razão de disparo. Né? Então ela analisar depois o porquê que ela me xingou, porque eu não respondi, essas adjetivações todas que fazem. Nossa, aprendizado em tudo, aprendizado está em tudo. Montes, né? Em si também é um aprendizado para a pessoa e para que eu também exerça a paciência e a compreensão de ver que a pessoa, no fundo, ela tem razão de me xingar porque eu não respondi, só que às vezes a resposta ela é desnecessária, primeira coisa. E segundo, porque daí eu acostumei a viver quieto no meu canto. Eu já te falei várias vezes, você sabe, assim, se não fosse pelo Alvin, né, já estaria no outro lado do mundo já 20 anos, 30 anos, né? E ele que fazia força para me manter nesse processo, nesse projeto, nessa coisa, nesse pequeno ciclo de vida, essas coisas assim. Então, eu respeito muito meus limites, né? E procuro fazer aquilo que eu tenho a vontade de fazer, né? E eu não tenho o impulso de conversar com as pessoas. Não é que eu não gosto, eu não tenho o impulso, não gosto nem desgosto. Eu gosto de ficar quieto, em silêncio, no meu canto, assim. E aí, às vezes, as pessoas não compreendem, né? E aí reagem de maneira mais agressiva. Mas faz parte, não tem... Como já dizia Gandhi, você repetiu aqui, né? Ninguém dá o que não tem. Não. Ninguém mostra... Se eu mostro alguma coisa, é porque aquilo lá está em mim, né? Então, essa revolta que aparentemente eu tenho porque o Jorge não respondeu, isso aqui que eu reclamo, que ele não me volta telefone e tudo isso aqui, se eu não tivesse alguma coisa me incomodando aqui, eu não ia ligar para isso, né? Então é alguma coisa que não está bem em mim para eu ficar pé da cara com o Jorge quando ele não responde meus telefonemas. Ou quando ele não responde, tudo bem. Não, mas ele fica aborrecido de verdade. E ele não me dá retorno. Não me dá retorno. Aí, nossa senhora, o que eu mando astralmente... Eu sei. Eu toco o telefone e daí eu vejo o grego, né? Eu vejo o grego, daí eu não decido assim, eu não vou atender. Eu olho o grego, se tá, aí continuo fazendo o que eu estou fazendo. Pronto, tá vendo? É isso aqui. E depois aí, às vezes, 2, 3 dias depois, ou uma semana depois, ou 15 dias depois, a gente conversa. Esse é meu brother aqui. Eu vou te contar. Não, eu não faço por mal, né? Que eu não tenho, sabe assim, aquele impulso de conversar. Mas não, é bom a gente estar conversando isso, porque o objetivo... Ele está lavando a roupa aqui ao vivo. Não, porque eu tenho aprendizado nisso, eu falei, tenho aprendizado em tudo. Então, quer dizer, volta a repetir, né? Eu só me aborreço, eu só me indigno porque esse aborrecimento e essa indignação está em algum lugar dentro de mim. Claro. Porque senão eu ligo para o Jorge, ele não ligou de volta e esqueci. Esqueci até que eu liguei para o Jorge. Né? Mas por que eu me incomodo? Eu preciso descobrir por que eu me incomodo, porque o meu irmão pensa um monte de coisa. O cara não gosta de mim, o cara me desconsidera. Tem a ver com o assunto de hoje já, que tem alguém para se alimentar. É isso aí, que a alimentação Não, a alimentação de todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? Já falamos disso aqui, de alimentar os desejos. Ixi, olha, as coisas não aparecem à toa aqui. É que o mundo, ele é estranho, sabe? E ele está muito estranho. E daí, às vezes, assim, não me dá vontade de interagir com o mundo, assim, de maneira geral, sabe? E daí eu fico, assim, quieto, só pensando e respirando lá na minha rotina, assim, vendo num momento, assim, particular, com uma maneira de contornar essa necessidade de permanecer aqui ainda por mais um tempo, sabe? Mas aí eu concordo e, ao mesmo tempo, respeito, como eu já disse, mas eu já disse para você, e já disse aqui para o público, eu tenho vontade de fazer muita coisa.
tenho vontade. Eu podia estar na Grécia, eu podia estar em Alto Paraíso, que é o lugar que se você não conheceu ainda, Não, o nunca dia que você fui. conhecer, você vai saber o que eu estou falando. Então, mas eu sinto que eu não posso. Eu não posso. E eu que não sou, eu que sou uma dessas estrelinhas que o Jorge fala que está aí em cima, como todo mundo é. Então, você também, com o conhecimento que você tem, com o que você já estudou, com o que você acredita, tudo isso aqui, você ficar fechadinho em casa, você é um lesa evolução, você é tudo isso aí que você fala aí. Eu sei. Então, quer dizer, a gente sabe, no fundo, sabe. Mas é que cada um tem os seus embates, né? O meu Claro! grande embate Claro! e o grande questionamento e assim, é a luta do dia a dia, é exatamente essa necessidade de ficar vivendo, de ficar em contato, essas coisas assim, né? Então, eu tenho que lutar contra isso, porque a minha posição seria de não, né? Mas eu sei que é necessário porque é um desperdício não aproveitar a oportunidade de repartir. E Isso que também eu estou assim, querendo dizer, exatamente. e parte do forçar a Quando- fazer esse trabalho que eu hipoteticamente estaria fazendo de repartir conhecimento, deve-se a você. Se você não me perturbasse assim e insistisse assim, para eu vir aqui conversar, eu não faria nada, ficaria quieto estudando no Sim, meu você mundo tem lá. prazer em fazer isso, porque o dia que você não tiver prazer em fazer isso aqui, já não tem mais sentido também, né? De vir aqui conversar, Claro, né? lógico, isso sim é o meu contato com o mundo e a minha diversão, assim, porque eu Então, não gosto de fazer nada, né? Nada, assim, eu moro perto da praia, né? Uma vez cada 3 anos, uma vez cada 5 anos eu moro perto do shopping, não vou, né? Assim, às vezes eu venho aqui no centro da cidade e eu estranho a claridade, porque eu não gosto de sair, assim. Então, se não fosse essa vinda aqui, já... então pelo menos está servindo mais um. Então, só é bom, e até agradeço a oportunidade de você tocar nesse assunto, para que as pessoas tenham paciência, né? Porque Isso às aí. vezes cobram muito, assim, de resposta, interação, mas eu faço aquilo que está dentro do meu limite, né? E em paralelo a isso, eu tenho algumas coisas que eu faço para a eubiose, né? Que daí demandam tempo, então eu tenho que me dedicar. E às vezes mesmo assim, eu pego e dou uma pausa, não respondo ninguém, não faço nada. E para todo mundo eu faço assim, Claro. né? Para o Alvin, para o meu pai, para minha mãe, para minhas filhas, assim, né? É igual. Assim, eu digo assim, agora um tempo sem contato, é um tempo sem contato. Então, e quem te sente falta, ou quem. Tem 232 com o de hoje, acho que é 232 vídeos, tem mais 252 áudios. Vá vendo, vai assistindo, vá reciclando, porque Não. cada vez que você assistir um dos vídeos que nós fizemos, independentemente de se foi há 10 anos ou se foi há 1 ano atrás, você vai ter um novo entendimento sobre aquilo que está lá, né? Sobre aquilo que já está na própria Claro, pessoa, né? na própria pessoa e no próprio vídeo. Puxa, agora eu entendi o que o Jorge falou em 2007, sendo aquele programa sobre não sei o quê. E que é uma coisa assim que é interessante, o porquê da nossa conversa não é um culto à personalidade, né? Não estou falando sobre mim. Serve, assim, é útil e serve a todos vocês para que se compreenda assim, o limite de cada um, para que cada um consiga ficar em paz. Então, se alguém quer exigir acima do teu limite, inclusive para você também, Claro. né? Daí então cabe a você estabelecer aquele limite como realmente o que significa a palavra limite, uma fronteira, para que você consiga exercer a paz que você precisa. Em você respeitando teus limites, você não cria disfunções, desequilíbrios, né, que vão te tornar ácido, né, ou não apropriado à convivência com os outros. Então, se você estiver em paz com você mesmo, daí você consegue repartir. A boca fala o que do coração transborda. Porque senão daí você tem um discurso de paz, mas internamente está o caos, né? E aí semente para todos. O hipócrita, né? Semente para o entorno, semente principalmente para você mesmo. É isso. Então você não consegue experienciar Sim. de maneira adequada a vida. Então, se a minha limitante é essa, eu busco atendê-la
e para que daí toda vez que a gente tiver contato, e conversar, ou conversar com qualquer pessoa, ou escrever as coisas assim, eu faço com, sim, com vontade, mas sabendo que aquela é a hora de fazer. Então teve um tempo em que daí a gente estava conversando, ou então estava conversando lá no Facebook, e que daí assim tem um processo de criação, né? Que daí ele cria como se fosse assim um redemoinho aqui assim na região do timo, assim não é nem um calor, um negócio assim, uau, um negócio assim como se fosse assim um furacão, um negócio assim, e aí naquele momento daí tem que escrever. Aí sentava e escrevia assim textos loucamente assim tal, qualquer palavra pegava gerava um texto longo. Mas daí a outro prato da balança. Daí tem períodos que eu não tenho vontade de escrever. Sim, claro, E aí, respeitando isso, a gente vai levando a vida. É isso. Tá bom, gente. Até porque também, só desculpa complementar, nesse contexto, então, o importante é a estrutura que está acontecendo aqui. Quem está aqui na cadeira, daí se você, eu, ou se você, qualquer pessoa da Sociedade Brasileira de Obiose, a mensagem é a mesma, porque todos são discípulos de JHS, então tanto faz. O importante é a estrutura montada, não é? Quem vai sentar aqui, tanto faz. Daí até é bom também para que se veja que qualquer um pode vir aqui e passar a mesma mensagem, conversar da mesma maneira. A diferença é que daí nós fazemos isso há muito tempo, então a gente já desenvolveu fraternidade, a gente já é frater germano, então, porque há uma ligação quase kármica por quando essa convivência é toda. Agora, em termos de conteúdo, eu ou qualquer pessoa da Sociedade Brasileira de Obiose vai vir aqui e vai falar a mesma coisa do mesmo jeito, então não tem diferença nenhuma. Legal. Vou trazer o seu Jefferson aqui para. Isso eu gostaria de assistir. Sim, eu também, já pensou? Então tá bom. Jorge, então, esses dois elementos que nós falamos, reprodução e alimentação. Você tinha conversado antes duas palavras que são sinônimos, né? Que seria comida e prazer, né? Isso, alimento e prazer era exatamente a primeira ideia, mas depois eu adequei para ficar melhor aqui, para não dar uma conotação que não deveria ser, né? Vamos dizer. Até pode ser, a gente pode até desmistificar essa conotação da questão sexual e da questão da alimentação, tudo ligado à questão porque nem toda relação gera prazer, por isso que eu preferi tirar essa palavra, eu procurei um substituto para deixar mais adequado ao que nós vamos conversar, digamos assim. Reprodução e alimentação. Tá. Então, primeiro assim, Grego. O ser humano ele é um conglomerado, né? Um conglomerado do quê? De todas as inteligências que já se desenvolveram até hoje. Todas as inteligências. E se manifestam nesse conglomerado desde as inteligências superiores, que é o que daí dão para cada um de nós Atman, búdica, mental abstrato, a mente abstrata Budi, que é uma sabedoria, a racionalidade da mente concreta, a emoção do astral, o fluxo de vida do corpo vital e a matéria densa do corpo físico, tudo isso é um conjunto de inteligências que, entrelaçadas, dão o que a gente chama de vida hoje. E o que é uma inteligência dessa? O que são essas inteligências? Por exemplo, sim, quando um órgão, uma glândula qualquer, vai gerar uma substância, um hormônio, e esse hormônio se derrama no sistema endócrino, ele vai cumprir determinadas funções, fazer com que se processe o açúcar, seja mantido o equilíbrio, seja mantida a temperatura. Incrível. É mágico isso aí, é fantástico. O termo certo seria praticamente mágico mesmo. Então, assim, é que daí cada uma substância daquela
cada um processo químico, que a vida ela é o quê? Ela é um processo eletrolítico mantido em uma bolsa habitada pelo que a gente chama de pele, né, que é a maior órgão do corpo humano. Então, cada processo químico ou cada processo alquímico desses é regido por uma inteligência, né? A produção do elemento mineral, a transformação do elemento mineral, a ativação dele, o fluxo do elemento vegetal. Todas essas inteligências de todos os reinos, todas as hierarquias que já existiram, em cada ser humano se manifesta. E cada uma dessas inteligências, ela tem o seu modo de operar, tem a sua abrangência e tem a sua dependência, né? Ela é um sistema que precisa de um elemento externo para se manter funcionando. Esse elemento externo que a gente precisa para se manter funcionando, no plano mais denso, onde a gente está manifesto, vai acontecer através do que a gente chama de fome, ou através do que a gente chama de sede, né? O que vem a ser isso? Que sensação é essa? O que significa isso, hein? Então, assim... Como é que se define isso, fome? Uhum. Interessante você falar nisso até. Fome, eu tenho a fome do saber, né? Até a gente usa essa para... É o porquê do termo, é o apetite, né? Isso, exatamente. O apetite a gente pensa que apetite é o desejo, é a fome, né? Exatamente, Mas a gente associa, são coisas distintas, distintas, né? Sim. Né? O apetite, ele vem, a raiz do apetite e o significado do apetite do ponto de vista etimológico vem do proto-indo-europeu pet, né? E o pet, o apetite é o ato de se lançar sobre. Então não tem, quando o tigre se lança sobre uma presa, sim, aquele ato de se lançar sobre, de voar sobre alguma coisa, isso é o apetite. Não é a coisa em si. É o ato de se lançar sobre, é a intensidade, né? O que eu vou definir como aquilo que eu desejo me lançar não tem a ver com o apetite. A fome é assim, a fome, a sede, o sono são atributos de Agni Tata, uma das forças sutis da natureza. Seriam desejos também ou não? Não, desejo é outra coisa. É outra coisa, tá. É desejo de decidere. Tá. Sidere de sidero. A fome não é um desejo, então. A fome não é um desejo de eu comer alguma coisa. Não, isso é muito importante, porque daí vamos chegar na questão do desejo fome e do desejo sexual. Vamos lá. Do apetite isso, fome e do apetite sexual. Isso. Ligar a questão comida e como isso está ligado à questão da sexualidade. Vamos tentar... Vamos lá. Isso é bem isso mesmo. Sim, destrinchar um pouquinho essa coisa hoje, porque é um assunto complexíssimo, né? Então, esse impulso gerado pelas inteligências, ele tende a se exteriorizar, a ser comandado organicamente por uma das forças sutis na natureza que chama Agni, né? que é o fogo, né? E por isso que o fogo e a temperatura ele é o que vai nortear a digestão, a pressão, o fluxo e refluxo da vida no organismo, o prana, essa coisa assim. Então há o que chama de quíntuplo Agni, e uma das manifestações então de Agni é fome, a sede e o sono. Manifestação de Agni, Fome, sede e sono. Olha só que interessante. Tem mais dois que não vem ao caso, são o quíntuplo Agni. Você falou quíntuplo. E ele se manifesta, então, a diminuição desse conglomerado de inteligências, traduzindo, Agni é que traduz essas inteligências. Então, assim, o que é a fome? A fome pode ser o organismo precisando de cálcio, o organismo precisando de vitamina, o organismo precisando de é um negócio muito amplo, claro. Sim, é o organismo inteiro. Ele fala, vai buscar aquilo porque naquilo tem o que eu preciso. Cada inteligência, exatamente, né? E tem uma coisa muito interessante isso, entre o grito de fome e eu atender a um desejo, né? Então, cada inteligência, ela se manifesta, como ela é regida por Agni, Agni é como se fosse assim o capataz. Ele que está em cada cantão, em cada parte do organismo, dando a orientação e ouvindo a voz de cada um dessas inteligências que tem no organismo. Ele ouve cada elemental.
ele ouve cada conglomerado, ele ouve cada complexo, né? E aí um fala assim, cálcio, outro fala vitamina, ferro, proteína, carboidrato. O conjunto disso é administrado e chega a um ponto, então, que daí, através de Agni, se manifesta uma força no estômago chamada Kritaka. Ixi, lá vem o termo, como é que é? Kritaka. Kritaka. Ou Krikila, são similares, né? E aí, essa tradução vem para o sistema nervoso central, vem para o cérebro e é traduzido como fome. A mesma coisa acontece e é traduzido como sede. A mesma coisa acontece e é traduzido como sono. Sabe? Quando acontece isso, então se entrega para o sistema nervoso central uma necessidade, Agni entrega para o sistema nervoso central uma necessidade, fome. Aí é que começa a encrenca. Porque a fome é daquele elemento básico que o meu organismo precisa para ficar vivo. Seria o quê? Alguma coisa distinta do sabor. Não tem a ver com o desejo, não tem a ver com felicidade de comer, não tem a ver com o prazer em comer. Não. Fome é atender à necessidade básica, orgânica, de todas as inteligências que me compõem. E caso eu não as atenda, eu vou criar uma disfunção, um desequilíbrio ali, fazendo com que haja a probabilidade de cessar o conceito de vida. Né? Então, eu não vou alimentar o organismo com cálcio, com ferro, com qualquer outro tipo de vitamina. Aí eu vou prejudicar o sistema endócrino. Aí vai haver um desnível, né, de comunicação. Daí tem um desnível elétrico, tem um desnível de temperatura, tem um desnível de acidez. Isso começa a afetar o vital, começa a afetar o astral. Aí aquele órgão que não está tendo o essencial, ele perde a inteligência. Ele perde a inteligência, eu tenho que inserir uma inteligência externa. Por exemplo, assim, por uma razão qualquer, um organismo meu perdeu a inteligência para processar açúcar. Eu vou ter que tomar remédio. O remédio ele vem para suprir a perda de inteligência de um órgão. Vou tomar remédio para controlar a pressão. Por quê? Porque o meu sistema desaprendeu como controlar a pressão. Por quê? Porque em algum momento eu não ouvi o meu organismo para as necessidades que eu tinha, para que então a pressão se mantivesse totalmente. Mas veja só, nós estamos falando de um negócio fantástico que é a inteligência, né? Inteligência. A inteligência começa com a própria inteligência que criou tudo isso aqui. Sim. Como é que uma inteligência, como é que eu posso quebrar essa inteligência, Jorge? Como é que é possível? Porque o negócio é tão... até difícil. Parabéns por você conseguir explicar o inexplicável, né? Que você conseguir passar isso aí realmente é difícil. Verbalizar, né? É difícil verbalizar a inteligência. Então, como é que a pessoa consegue interromper esse fluxo de inteligência que, na verdade, ele deveria ser superior às nossas deficiências, digamos assim, né? Como é que é possível, então, eu interromper esse fluxo da inteligência de todo esse sistema maravilhoso, mágico que nós estamos falando? É que assim, quando o ser humano vai existir, ele se apropria de parte do universo. Sim. Então, ele pega uma parte do reino elemental entrelaçado, que é o astral, e toma para si, assim, esse é o meu corpo astral. Ele pega uma parte dos elementais entrelaçados que vão fazer o vital e diz, esse é o meu corpo vital. Ele pega uma parte dos elementais entrelaçados do plano mental, que é um plano universal, e diz, esse é o meu. Então ele não chega zerado, ele vai se apropriar de alguma coisa que já existe. Não, toda inteligência existe porque senão não havia o conceito de nascimento, de vida. Perfeito. Então a gente nasce com toda uma inteligência instintiva, não no sentido de instinto animal, mas de instintiva, que é o quê? É cada um órgão sabendo o que tem que fazer. Então, assim, quando o ser humano vai ser feito, quando ele vai ser moldado, uma série de Shaktis, de forças, começa a entrar em ação. Há uma particularmente chamada Kundalini Shakti, e que não tem a ver, logicamente, só com Kundalini ligada à questão da sexualidade, que também é outra desinformação, né? Sim. Então, isso aí faz com que seja moldado o corpo. Quando começa o processo de divisão celular, então como que
daquele processo simples de divisão celular, vai ser gerada uma célula que sabe que faz parte do cérebro, uma célula que sabe que faz parte do osso, uma célula que sabe que tem que se mover para formar o dedo do pé. Fantástico. Então, tem outra palavra. Cada uma dessas diretivas básicas é uma inteligência específica de todos os reinos universais que nos precederam. Cada composto, por assim, cortei a pele, então eu rompi uma membrana celular, aí então eu sei que o NaCl, né, ele vai ter que interagir para se deslocar e fazer com que seja atraído do externo e do interno os elementos necessários suficientes, sal, cloreto e tal, para que se solde aquela membrana celular. Que inteligência! Aí é que está. É a inteligência do elemento em si, que quando a gente pensa assim, durante um sistema evolucional inteiro se desenvolveu o reino vegetal. E o reino vegetal, daí a gente tende a agir de uma maneira simplista e pensar que o reino vegetal são as árvores vegetais que a gente vê hoje. Não. Bilhões de anos, com uma matéria totalmente diferente. O corpo físico dos vegetais não era o corpo físico do vegetal que a gente vê hoje. Os vegetais não eram o que a gente vê hoje. Os vegetais eram os seres. A humanidade em si era vegetal e só existia o mineral servindo de base para que o vegetal se desenvolvesse. Era sem conta, né? Para gerar uma inteligência vegetal, gerou um Buda do reino vegetal e toda uma graduação de seres onde o resíduo kármico de toda a existência do reino vegetal é o que hoje a gente considera como vegetal e se alimenta de. A mesma coisa para o reino animal, a mesma coisa para o reino mineral. Sim. E o vegetal, e o animal, e o mineral ainda hoje continua evoluindo. E por que o alimento? Por que eu me alimento do vegetal? Porque eu preciso manter coesa aquela inteligência. E assim, o sistema, o neurovegetativo, o sistema circulatório, então, assim, são os resumos dessas inteligências que, encapsulada no meu conceito de vida, mantém a possibilidade de integrar 7 planos universais subordinados à vontade. Então, eu preciso dar para essa inteligência mineral que em mim existe os elementos necessários para que ela continue viva. Então, quando eu me alimento, eu não estou comendo uma maçaroca de comida, eu estou dando um alimento específico para cada inteligência que existe no meu organismo. Por isso que eu não vou lá, eu não vou como assim, eu vou comer só ferro, só manganês, então, só magnésio, só potássio, então, só zinco. Então, isso você está dizendo então, que é uma idiotice, não vamos usar essa palavra, mas que essa questão de você viver de prana ou viver de se alimentar de luz é conversa fiada? É impossível ou não? Como é que você diria? Respeitando as crenças de cada um. Claro, sempre. De cada um. Você está dizendo que é necessário que eu me alimente daquele vegetal, porque ele tem as inteligências que eu necessito para continuar mantendo esse corpo físico em pé. Porque assim, então a gente tem a inteligência, a superinteligência, a autointeligência, a emoção e a inteligência instintiva. Você tem a vontade, a supravontade, a auto-vontade e a vontade instintiva. E você tem a emoção. A supraemoção, a autoemoção e a emoção instintiva. Isso são as chamadas 9 seções de eubiose. Obrigatoriamente, você tem que dar alimento físico para a inteligência instintiva. Para que a inteligência instintiva consiga ficar viva, fazendo o que ela sabe fazer. Para que ela consiga desenvolver consciência e se subordinar à vontade. O se alimentar é trazer o reino externo, com a consciência que ele tem, misturar com o reino interno, que já está, assim, o vegetal externo, ele tem um nível de consciência. Aquela inteligência vegetal em mim já tem um outro nível de consciência, porque ela está subordinada a um ente superior, que é a minha vontade. Quando eu trago aquele externo e misturo com o interno, eu alimento e transformo. Então,
eu preciso ter o elemento externo para manter aquilo que em mim significa a vida, para que eu consiga ensinar para esse conglomerado de elementais do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, o como ter emoção, o como ter vontade, o que é o conceito de vida, o que é o conceito de inteligência. Então, obrigatoriamente eu tenho que ter todo o meio onde eu estou inserido e que em mim existe. Por exemplo, assim, eu tenho um sistema ósseo. Ele é uma expressão interna do reino mineral. Se eu não alimentar o sistema ósseo com cálcio e com minerais, o que eu vou ter? Enfraquecimento da produção óssea, osteoporose, essas coisas assim. Eu vou ter que complementar com o remédio ou não, não é? Chega a um ponto em que aquela inteligência se perde, assim, se perdeu a inteligência do coração coordenar o lado, assim, o superior positivo, superior negativo, inferior positivo, inferior negativo, e aí através do impulso elétrico ele controlar os batimentos, que é o fluxo e o refluxo do prana, prana, pana, samana, vyana, udana, que são as forças básicas do fluxo de vitalidade. E aí eu perco a inteligência, eu tenho que fazer o quê? Marca passo. Perdi temporariamente a inteligência da produção de hormônio da tiroidina. Vou ter que complementar. O trazer o de fora para alimentar a inteligência interna permite com que ela faça aquilo para o qual ela nasceu. Aquilo que ela existe para assim. O que um elemental do fogo faz? Ele faz vitalizar o que a gente conceitou como matéria-fogo. O que um elemental que vai trabalhar a produção de timosina ou tiroidina faz? Faz exatamente aquilo. É uma máquina que só produz tiroidina, não é? E que tem por função descarregar aquela tiroidina no organismo. Para quê? Para que todas as inteligências que se alimentam daquilo continuem com o conceito de vida. Isso é que é o processo que desemboca, assim, desenvolve no ser humano o conceito de fome. Então, no mundo físico, na fisicalidade, é imprescindível, pelos motivos que você está expondo, a necessidade de alimentar-se. Você consegue, porque assim, você tem o alimento que vem da luz, você tem o alimento que vem da respiração e você tem o alimento que vem do sólido. Por aí que eu te perguntei da questão de prana e de se alimentar de luz, isso aqui. Então... Sim, então a luz ela vai entrar pelos olhos, pela pele, a respiração é o prana, então ele vem e vai se separar. A gente conversou um dia, eu tenho dois cérebros, né? Tem o cérebro do norte e o cérebro do sul, Sim. o coração do sul, o coração do norte, tem o prana solar e o prana lunar. O fluxo disso é que dá o conceito de vida, e o prana ele flui pelo sistema circulatório que representa a lua, e daí quando chega na extremidade do sistema circulatório ele volta, não pelo circulatório, ele volta para o sistema nervoso que representa o sol. Então esse fluxo e essa ligação entre sistema circulatório e sistema nervoso, simpático para simpático, que depois vai desencadear o sistema nervoso central, é que faz essa corrente de vida manter esse conceito. E tem o alimento sólido, sólido líquido, que daí então é necessário. O conjunto desses três é que daí vai desenvolver um quarto alimento, que é o que permite a coesão e a criação de ideias, de pensamento e a manutenção do conceito de vida. Então é essencial. Então você precisa dos três elementos? Sim, precisa. Então, e um elemento só é insuficiente, dois é insuficiente. Com o tempo o organismo vai cobrar o seu tributo. Vai cobrar, ok. O que acontece? Assim, então sabe que daí tem uma doença chamada câncer, né? Que ela é conhecida na medicina como se fosse a tristeza das células, né? E o que é a tristeza? A tristeza é a perda da vontade de viver, a perda da inteligência. A célula, ela sabe que ela tem que se reproduzir até determinado momento. E o câncer geralmente Isso é uma inteligência. Quando a célula um crescimento desenfreado. Exatamente, ela perde a inteligência, ela não sabe quando parar. Esse não sei quando parar vai criar uma vida disforme. Naquela vida disforme, né, ao invés de estar agindo construins, está agindo destruins, né? E ele tende a se propagar. E tendendo a se propagar, ele vai interromper o conceito de vida. Então, esse que é o conceito básico de inteligência. Cada célula em si
tem um ciclo de vida. A gente tem que entender assim, o átomo, ele evolui, ele nasce, vive e morre da mesma forma que um ser humano, como um universo, como uma galáxia, como um sistema solar. Tudo está vivendo, interagindo e aprendendo para buscar uma evolução. E acontece com qualquer coisa. No caso da célula ou do sistema orgânico, é exatamente a mesma coisa. E o que permite que essa inteligência seja mantida em equilíbrio é o que a gente conceitou como alimento. Então, a fome é isso. É aquele pedido de elementos externos, vitalidade. Eu tenho que manter Sim, vivo. sim, ficou bem claro. Esse é o conceito. Agora, a fome não é desejo. Sim. Né? Eu não tenho fome de bolo de chocolate. Eu tenho fome de outro tipo de alimento. Carboidrato. Eu tenho fome de energia. A tradução dessa força básica, desse Agni básico, né, pelo conglomerado que existe em cada um de nós e que nós chamamos de alma, ou a mente concreta e o astral, é que vai dizer o como esse impulso básico da fome vai servir para alimentar um desejo ou não. Porque a fome se traduz no seguinte, fome, né? A tradução do que eu vou comer é que daí já não compete mais a Agni. A Agni é o impulso básico. Ele larga no simpático para o simpático, vai para o centro central, vai para Manas, e aí Manas vai traduzir e associar com imagens, e essas imagens é que vão fazer com que seja desenvolvida uma ação, né? Assim, a gente uma vez deu um exemplo. Eu abri a porta da geladeira, estou com fome. Né? Ontem eu fiz assim, eu estou com fome. E eu estava com fome de doce, né? E eu abri a porta da geladeira, doce, fome de doce, o que é? Necessidade de açúcar. Sim. Né? E aí tinha algumas opções, né, na geladeira, né? E aí a opção mais simples que estava em cima à direita era a bolacha de chocolate, né? E tinha bolo. E tinha um bolo que vem numa confeitaria lá no Santa Mônica, que na confeitaria eles chamam de melhor bolo do mundo. Para mim é o melhor bolo do mundo, né? E aí tinha o melhor bolo do mundo na geladeira, mas tinha uva. A uva, ela não é tão doce quanto o melhor bolo do mundo. Ela não é tão doce quanto a bolacha de chocolate. E aí, em mim, o desejo de comer o melhor bolo do mundo, ele vai dizer assim, bolo. O desejo de comer bolacha de chocolate vai dizer bolacha. Mas então, acontece uma coisa muito interessante, e que é o que nivela essa questão do alimento ligado à questão do prazer. Não, a alimentação não é um prazer, a alimentação é a alimentação. Aí então, eu exerço a vontade e eu digo assim, mesmo eu gostando de bolacha de chocolate, quer dizer assim, em mim existe aquele conglomerado no astral que só sente prazer, que só é vivificado no momento exato em que eu mastigo uma bolacha. Aquilo que em mim existe e que só é vivificado no momento em que estou engolindo um pedaço do melhor bolo do mundo, né? Ele tem que se subordinar à minha vontade. E aí é que entra exatamente essa questão da ligação da fome, do desejo e daí do prazer e da questão da sexualidade. A vontade é que tem que ser exercida para ensinar, para dar consciência àquele desejo, para saber que ele tem que estar norteado a um impulso básico e entender que esse que é o grande aprendizado dos desejos. O desejo tem que entender e tem que aprender que ele não pode ser atendido o tempo inteiro, como se fosse uma criança qualquer. Sim, você abordou bem quando nós falamos sobre isso. Então, eu exercitei a vontade e eu peguei uva. E a uva estava doce e atendeu a minha necessidade de açúcar naquele momento. Mais tarde, eu fui e comi um pedaço do melhor bolo do mundo. Mas daí é porque daí eu quis naquele momento. E não porque na hora que eu senti fome de açúcar, eu cedi ao desejo. Sim, entendi. O prazer
Aí é que tá. Agora nós já vamos para... Veja como é uma coisa muito interessante. De placere, do latim placere, ele vem do proto-indo-europeu plac, P-L-A-K. Significa plano. O prazer, na sua essência, ele é plano. Paz. O máximo da compreensão do prazer e o máximo da compreensão de paz vai ser atingida quando você tem um plano para poder olhar todo o teu horizonte, para poder olhar toda a tua alma. Os desníveis que acontecem na alma de cada um, os montes, né, onde se assentam os prazeres, né, os desejos, faz com que o verdadeiro prazer não seja atingido. Hoje se conceitua prazer, ou se conceitua felicidade, como o momento em que o desejo é atendido. Sim, né? a maioria das vezes. Estou com fome. Hoje o que nós vamos comer então? Pizza, peixe, comida japonesa, macarrão. Então eu começo a ver todos aqueles meus desejos, né, para ver qual está mais intenso, para que daí então eu vá atendê-lo, para atender uma demanda mais simples, que é só a fome. Percebe? Esse Sim. que é. Quando você então começa a ceder a interpretação e a realização da fome ao desejo, você acaba perdendo o controle. Daí, ao invés de agir à vontade, a supra-vontade, ao invés de agir à auto-vontade, a supra-vontade seria a vontade divina no ser humano. Tá. Ao invés de agir à auto-vontade, que seria a vontade humana no ser humano, passa a agir a vontade instintiva. Aí quem determina e quem domina a tua vida são os teus desejos. Nesse ponto, daí então há uma inversão de valores. Porque o desejo, ele em si, não tem noção do todo. É como se a gente deixasse que o desejo por cálcio se sobrepusesse a todos os outros desejos. Quer dizer assim, a fome por cálcio fosse confundida com o desejo e eu fosse um viciado em cálcio. Sim. Eu ia morrer com excesso de cálcio, porque o excesso ele é prejudicial ao organismo, obviamente também, né? E ia ter uma inanição, uma inação, uma falta de energia, uma falta de alimentos nutrientes com relação a tudo o resto. E essa que é a mecânica dos desejos. Quanto mais intenso o desejo, menos eu ouço, né, a voz do meu organismo dizendo que realmente eu preciso. Chega a um ponto em que eu, todas as vezes em que Agni traduzir o organismo e manifestar para mim sede, né, eu vou e tomo um refrigerante, aquele preto que tem muito açúcar e muito corante e muito caramelo 4, que é extremamente prejudicial. Então, o fato de ser matéria líquida não significa que é água. Sim, a claro. sede se atende com água. Não, se não, a sede eu vou atender com água de coco. Ótimo, não sempre, porque tem muitos elementos minerais que vão causar um excesso, né? Então vai ter calcificação, opção de coisa desnecessária. Sede se atende com água. A fome se atende de que maneira? Eu tenho tudo colocado para atender o que eu considero como fome. Ouço o meu organismo. E eu sei que daí hoje eu estou com vontade de comer uma salada verde, uma salada vermelha, um arroz preto, um arroz branco, um arroz amarelo. Eu estou com vontade de comer ou lentilha ou feijão. E tem essa vontade, né, que na verdade é um desejo. Então eu atendo e traduzo, porque em fazendo isso, em ouvindo o impulso real, que é o da fome, eu sei que eu não estou atendendo nenhum desejo. Atendi a minha necessidade de fome, então agora eu me permito comer um doce como sobremesa. Que doce? Vem a mesma conversa. Ou o melhor bolo do mundo, ou uva, ou um suco. Tudo é doce. Vai depender do quê? Do quão intenso seja em mim aquele imperativo, Tá. que eu confundo como se fosse vontade. Então, quando eu falo assim, não, eu estou com vontade de comer bolo de chocolate, não é vontade. É aquilo que em mim existe,
que se alimenta só no momento em que eu como um bolo de chocolate, está desejando ser alimentado, então eu estou com desejo de comer isso, não com vontade. E esse desejo, na maioria das vezes, sequer está ligado ao conceito de fome, né? Aí eu vou e eu como, eu armazeno mais do que é necessário e a gente cria uma reservinha técnica, né? Que é um excesso, né? Isso ficou brilhantemente explicado. A alimentação, o desejo, o apetite, o prazer e a necessidade, que ela tem lógica agora no que você explicou, a inteligência, ela necessita do alimento para manter a vida. Ok, ótimo. E o desejo sexual? O desejo sexual, o coito, o prazer, o sexo, por quê? Por que tem essa energia? Por que essa necessidade? Qual é o sentido disso, né? Se um dia você já disse aqui que um ser sozinho se reproduzia, né? Até a separação do sexo, até com aquilo que você falou. Até faço uma pergunta aqui, voltando no tempo, você disse que homem e mulher são hierarquias diferentes, né? Sim, Agnisvatas e Barishads. Exatamente, Agnisvatas e Barishads. Então, naquele tempo, quando o bichinho lá se reproduzia sozinho, não existia... Na Lemúria? Na Lemúria. Não precisa nem muito longe da Lemúria. Sim, Lemúria, assim. Exatamente. Não existiam as duas hierarquias? Não existia? Não existia masculino e feminino. Quando é que a hierarquia... Não, é que em meados da raça lemuriana, então aí houve a polarização de prana e se começou a criar o masculino feminino, feminino masculino. Sim. De início, os dois eram as duas coisas. Por que houve essa necessidade? Pergunta complexa. Eu estou jogando um rojão na mão. Não é complexo. O troço funciona sozinho. Por que eu vou arrumar encrenca, vou trazer uma mulher, vou inventar um homem? Não é. Um negócio que se reproduzia sozinho, por que eu tenho que dividir isso aqui? Por que eu tenho que fazer o feminino e o masculino? É uma questão só de economia de tempo, só, mais nada. Por quê? Porque assim, se eu me reproduzo, então o meu descendente ele vai ser uma cria direta do que eu sou, totalmente igual ao que eu sou. Então a evolução ela vai se processar muito mais lentamente. Mas espera aí, vamos lá, vou complicar. Se eu tenho a capacidade de me reproduzir, é porque isso me foi delegado. Isso não veio do nada. Quem me criou me trouxe aquilo. Mas aí é que está. Então, quer dizer, tem a questão do... Eu tenho a semente do todo. Sim. Eu não vou disseminar eu mesmo, vamos dizer aqui. Não, mas é que daí é a questão da consciência grega. Por assim, o processo é transformar a energia em consciência, vida em energia, vida em consciência. Então, se o lemuriano ele conseguia se reproduzir, se autorreproduzir, era chamado dos nascidos do suor, ele tinha várias denominações, né? Então ele era mais consciente que o ser humano hoje? Obviamente que não. Obviamente que não. O fato de ter por exemplo, se você pegar uma minhoca e cortar um pedacinho, ou uma esponja, ela vai se reproduzir. Vai se reproduzir, então, significa ela vai se refazer. Significa que ela é mais inteligente, mais consciente do que é o ser humano, porque o ser humano não consegue refazer. Não. Exatamente. Então, é uma inteligência instintiva. Há a diferença entre a superinteligência, a autointeligência e a inteligência instintiva. Então, os reinos em si têm uma inteligência pronta e acabada para aquilo o qual eles existem. Tá. No caso da reprodução... Isso. No caso da reprodução, assim, em se reproduzindo de si mesmo, o tempo de evolução, o avançar da evolução, ele seria muito mais lento, né? Fisicamente, vitalmente, karmicamente, astralmente, uma série de coisas. Mesmo na Lemúria, Agnisvatas e Barishads já existiam. Sim, em algum lugar existiam. Lógico que sim, lógico que sim. Né? Mas podiam não estar aqui, mas existiam. Tá. Aí, quando a polarização de prana e a criação do conceito de masculino e feminino exteriorizado, e aí se passa a uma fase em que para gerar um novo ser tem que haver a união de dois polos, então você pega um conglomerado, um ser humano com todo o seu histórico. Podemos usar isso aqui, podemos considerar isso tudo dentro da antropogênese, isso? Não? Isso é antropogênese. Então tá, ok.
Então você pega um ser humano altamente complexo, com todas as suas inteligências e idades, pega outro ser humano altamente complexo, com todas as suas inteligências e idades, cada um com uma tônica, e une para criar um novo ser, há um aprestamento, há um saque contra o futuro em cada nascimento, porque dessa mistura tende a vir sempre o melhor, tende a vir sempre o melhor. Então isso é só um aprestamento, só Muito bem. um Então, atalho. ok. De onde vieram os Agnisvatas e onde vieram os Upanishads? E quando nesse processo? Porque devem ter vindo ao mesmo tempo. Ou os Agnisvatas vieram na frente aí? Não, é que assim, na Gênese... Acho que nós nunca falamos disso. Já falamos em detalhes. Já falamos em detalhes? Quando é que eles vieram? Como eles vieram? Eu não lembro nada disso. É que daí, quando foi feito o ser humano, então assim, primeiro para formar o que se constituiu como ser humano da forma como a gente é hoje, primeiro então houve o problema da cadeia anterior lunar, que o ser humano já devia ter começado nessa existência com o corpo físico, mas o problema é como houve interrupção na cadeia anterior da evolução, a primeira e segunda raça humana não tiveram corpo físico, a raça bórea e hiperbórea. A terceira raça começou a ter corpo físico, a lemuriana. E para construir essa terceira, para chegar a essa terceira raça, então as inteligências que foram desenvolvidas nas etapas anteriores de evolução e que são as hierarquias, suras, através das suras, agnisvatas, parishas, eles vieram dando o que de melhor de si. Então deram o vital, deram o astral, deram a mente concreta, deram a individualidade, deram o sentimento do eu sou, que é o ahankara, né, que é aquilo que me torna individual. E aí chega um momento em que há necessidade de se repartir para apressar a evolução, para tentar contornar o que havia de falha no anterior. Mas de como é que se manifesta isso no ser humano? A questão da polaridade para a reprodução, ela deveria ser só uma função, assim como é a fome. Então, assim, unir o masculino e o feminino para gerar um novo ser. Antes não existia isso e o futuro não existir também. Então, a gente está em um processo temporário, né? Porque se não tiver corpo, não há necessidade de ter reprodução, né? Mas antes se autorreproduzia inconscientemente e vai passar a se autorreproduzir conscientemente. Tá. Né? Então, se volta a um andrógeno inconsciente, se vai para o androgenismo perfeito. Né? Então, o futuro é um androgenismo perfeito. Com consciência. Sim. Então, aí eu posso gerar seres... Eu vou poder gerar seres com consciência. Sim. Então aí ele já não vai ser aquela... Não vai ser só o fruto de mim mesmo, vai ser o fruto de um monte de... E ainda que hoje, daí, quando se une o homem e a mulher, como geralmente é atendendo desejos e não vontades, né? Então o filho, ele é filho mais da situação, mais do karma do que dos próprios seres. Você explicou isso, foi muito bem explicado, chamou a atenção. Inclusive que você falou que era muito importante, vamos reiterar hoje, da questão de ter o primeiro relacionamento para a geração de um filho, ambos virgens, sem experiência sexual, né? Você falou a esse respeito, né? Parece que você não traz uma... Esse seria o ideal. O ideal, né? Esse seria o ideal porque cada contato que se tem assim, você vai fazer uma viagem para Budapeste. Aí então você contempla Buda e você vê o rio, e ver os dois lados da cidade, aquelas construções. Então você tem essa memória em si. Aí você vai fazer uma viagem para Viena, aí aqui os castelos, não sei o que tal. Daí você vai fazer uma viagem para o Yucatán, aí você vê. Então você traz aquelas memórias das viagens. Cada contato que você teve, né, físico com alguém, é uma viagem. E você tem em si memórias. E o que é tua alma hoje? Tua alma hoje é o somatório das memórias das viagens que você já fez ao redor do mundo. O que existe no teu astral hoje? É o somatório das memórias que você tem, instintivas, né? E que permaneceram de cada contato físico que se teve com cada pessoa. Se as pessoas realmente se casassem, digamos assim, para procriar, virgens, teríamos uma civilização melhor? É que daí... Não necessariamente, né? Mas... É que daí, assim, daí cada filho seria filho daquele homem e daquela mulher. Sim, só. Só. Entende? Tá. O que viria para ele administrar não seria uma coisa assim tão convulsionada quanto um filho de muitos pais, um filho de muitas mães. Entende? Que daí no pai tem muitas mães e na mãe tem muitos pais. Caso tenham tido muita experiência. Entendo, claro. O somatório de todas essas memórias, né? Ele tende a colocar quando cria
quando a linha de Shakti vai começar a se desenrolar para dar o formato, e os próprios átomos básicos, quando vão se desenrolar para formar aquilo que virá a ser a ambiência, onde se manifestam as tendências positivas e negativas, as nidanas e skandhas, as skandhas e nidanas, então isso seria simplificado, a vida seria mais simples. Tá. Além do fato de que se você coordena e você controla essa força básica de geração, né, que daí não tem a ver com o desejo, né, o instinto da geração, que ele existe, o sexo, ele é a polaridade, né, ele existe no universo inteiro. Ele existe na química, na física, na atração dos claro, corpos. tem que fazer Tanto é que na mitologia grega, Eros, né, que, assim, e que hoje é muito usado o termo erotização, e a erotização, na verdade, ela é um artifício para a degradação cultural da humanidade, claro. para o desfazimento do caráter e da alma das nações, né? Então, Eros, há dois Eros. Há o primeiro Eros, que existe junto com Caos. Caos é a primeira divindade, é o que cria de si mesmo, como se fosse por paridade, né? Tá. Filho do suor, nascido de si mesmo. E o Eros inicial é aquele que cria por empatia. Então o Eros não é só o filho de Afrodite, né, que é o que vai fazer a produção baseada em dois seres. Então há o Eros, que é o deus do amor, o deus da empatia, que ele une A e B para gerar, mas há o Eros, que daí é irmão de Caos, né, que ele faz o contraponto, onde Caos cria por conta própria e o Eros dá o equilíbrio criando por dois, né? Depois há o Eros, que é o deus da empatia, né? E há o Anteros, que é o deus da antipatia. Então são várias divindades para mostrar as várias facetas dessa força básica, que ela existe na natureza como um todo, né? E ela tende a se manifestar na humanidade como o desejo. Você sabe que a luxúria, isso, né, que é ligada à questão da sexualidade, ela não era, na sua origem, ligada a essa questão. A luxúria vem de luxus, né? E luxo de luxação. Então, o luxo, assim, desculpe, havia as lutas na Roma antiga, né? A luta greco-romana. Então, o quanto mais valente, quanto mais antigo, quanto mais sobrevivente, quanto mais forte fosse um lutador, mais luxações ele tinha, membros deslocados, cicatrizes, essa coisa assim. Sim. Isso é o luxo. Então, ele ostentar as cicatrizes, as luxações, os roxos, as marcas de batalha, né? Aquilo era o máximo de ostentação possível. Era o que todo mundo desejava, era ter um monte de luxação. Então, o luxo era ser muito machucado para mostrar que você era um guerreiro. Sim. É como o guerreiro que traz assim, ele tem um escudo totalmente marcado de espada, não sei o que tal, a armadura marcada. Muitas batalhas ele teve que enfrentar, né? E essas batalhas é que moldam o caráter, né? Não amargam o caráter, mas moldam o caráter. No início, a questão da luxúria era isso. Então, quanto mais luxos, quanto mais luxações você tivesse, mais bravo, mais valente e mais desejável a criatura era. Ele era assim, era um símbolo social, né, de fortaleza, né? A igreja, com o decorrer do tempo, então ela considera a ostentação pecado. Então, o luxo, que antes era a questão dessas luxações, já que as pessoas não podiam mostrar e ostentar as marcas de batalha, as marcas do caráter e da fortaleza, passaram a ostentar a riqueza como se fosse ouro, essas coisas, ornamentações, né? Sim. E aí, então, essa ostentação, a igreja interpretou como se fosse tentar ostentar, tentar mostrar o luxo, né, a luxúria, para atrair o sexo oposto. E aí isso era pecado. Então ligou a luxúria à sexualidade. Mas luxúria é a ostentação de luxo, de coisas que atraiam um terceiro. A lascívia, sim, lascívia está ligada à questão da sexualidade. O desejo, a gente conversou agora há pouquinho,
do decidere, né? O desejo ele inicialmente estava ligado à observação dos astros, né? Decidere, desidério de astro. Então, o desejo era a expectativa de que o astro estivesse visível na posição que eu desejo, para que aquilo trouxesse... Lembra, a gente conversou outro dia sobre os álgores? Sim, sim. Contemplação dos astros fazia parte da linguagem dos álgores. Sim. Esse é o desejo, né? Então, o que a coisa estivesse perfeita se traduziu o desejo para o desejo de atender alguma coisa que em mim existe, um elemental que em mim existe. E aí se passou a dar ênfase à questão da alimentação como se ela fosse um desejo. A questão da sexualidade, que é natural, normal em todo ser humano, em todo ser vivo, em todo ser cósmico, no próprio universo, funciona com força centrífuga e força centrípeta, isso em si é sexo, né? Isso em si é atração de opostos. E essa atração é que faz o universo evoluir. Mas se usou a questão da sexualidade pelo fato de também ser um instinto, né, uma inteligência não controlada, e se passou a confundir a questão da sexualidade, tanto quanto a questão da alimentação, com o lazer, né? Aí então, hoje, a humanidade ela vive em função de atender os seus desejos. Perfeito. É isso que eu ia falar. No momento em que você vive em função de atender os seus desejos, você não tem o plaque, que é o prazer real, que é a paz. Quanto mais intenso o desejo, mais alimento ele precisa. Quanto mais intenso o desejo, mais ele vai atrair outros desejos. Simili similibus congregantur, o semelhante atrai semelhante. Sim. Chega um ponto em que os conglomerados de desejos são de tal forma intensos no ser humano que a vida dele passa a ser norteada, passa a ser dirigida por aquilo. Você abriu mão da auto-inteligência, abriu mão da supra-inteligência, abriu mão da auto-vontade, abriu mão da supra-vontade, abriu mão da auto-emoção, abriu mão da supra-emoção e passa a viver só no instinto. Emoção instintiva, inteligência instintiva, vontade instintiva. Quem te domina? Quem controla a tua existência? Os instintos. Aí, sempre há necessidade de mais. Por exemplo, se você está acostumado a comer chocolate o tempo inteiro, você não vai sentir o gosto doce da uva. Se você está acostumado a ouvir música, sei lá, pancadão, né, o tempo inteiro em alto som, você não vai ouvir os sons da aurora. Se você está acostumado a ter impressões visuais intensas o tempo inteiro, você não tem condição de contemplar, né, o nascer do sol. Se você é norteado, né, pela erotização, no termo que se usa hoje, né, se o teu apetite, né, que vem de pet, que é o ato de se lançar sobre alguma coisa, Sim. ele é direcionado para a questão da sexualidade ou para a questão da alimentação, você se lança com voracidade sobre alguma coisa a ponto de você ter que possuir aquilo, né? Aí, então, o amor fraterno, o amor real que deveria nortear o relacionamento entre as pessoas, ele passa a se subordinar ao pet, ao apetite, né, sexual puro e simplesmente, que é o instinto mais básico, associado à satisfação de todos os desejos, e você tem que ter a posse da coisa que você deseja. E aí, então, quanto mais denso, quanto mais intensos são esses desejos, mais a vida é voltada para isso. Chega um ponto, que é, infelizmente, o que a gente vê hoje na sociedade, onde todo o lazer, ou praticamente todo o lazer, onde praticamente toda a cultura, onde praticamente todo o consumo está norteado para atender os prazeres e tendo por trás uma camada de erotização. Exatamente, isso. Tudo se vende baseado na figura feminina, tudo se vende baseado na figura masculina, e esse abuso, né,
da importância que se dá aos desejos, esse abuso da autoridade que se delega aos instintos, faz com que o caráter não seja moldado. Sabe que caráter, ele vem na sua origem etimológica, eles são as marcas, é como se o caráter fosse os sulcos, as marcas que formam a alma de cada um. Sim. Então, quanto mais intensa é a tua vontade, quanto mais férrea é a tua vontade, mais fortes, mais profundas são as marcas da tua alma e mais força e respeitabilidade ela tem para dominar e para ensinar aqueles que nela vivem, na tua alma, e que dependem da tua vontade para seguirem um caminho da evolução. Quem vive na tua alma, na minha alma, na alma de vocês, e que precisa subordinar à vontade? Os desejos, Sim, os sim, elementais, sim. né? O astral, né? A alma de cada um. Então, o instinto, ele deveria se subordinar à emoção, a emoção deveria se subordinar à razão, a razão deveria se subordinar à intuição e a intuição deveria se subordinar à vontade e ao amor-sabedoria. Então, sim, fome seria fome, desejo seria desejo, impulso sexual de criação seria impulso sexual de criação, erotização seria uma coisa, lascívia, luxúria. E é muito interessante porque no Ocidente, o artifício, né, da erotização, do fluxo da vida como um todo, né, que é o que a gente percebe hoje, ele é a causa da degradação e da queda das nações. Roma caiu. Mas nós estamos vivendo uma nova Roma. Sim, e é engraçado que o método... Os filmes de Calígula de antigamente, nós vemos não, hoje mas isso aqui. o método é exatamente o mesmo. Então, se enfraquece o caráter, não se molda o espírito de cada um, não se molda a vontade, e é como se fosse assim, sabe, como se fosse uma nave, né, onde o capitão que devia segurar o timão, ele está só esperando a boa vontade dos remadores Isso em aí. que eles comecem a trabalhar, e o marcador de compasso, que seria a auto-vontade, a auto-inteligência, ele está no aguardo também que cada remador comece, né? E cada remador começou, só que cada remador começou a seu bel prazer, então enquanto um rema para cá, outro rema para lá, e o barco está loucamente se chacoalhando, e os remos se tocando e se quebrando, há que ter um compasso, há que ter um comando, e esse comando parte do eu superior de cada um, é a vontade, né? É a supra-vontade coordenando a auto-vontade que controla a vontade instintiva. Então, quando a fome acontecer, eu vou atender à fome. Desejo, eu posso te atender na hora em que eu quiser te atender. Em eu fazendo isso, eu estou contribuindo para que aquela inteligência que é o desejo em si aprenda. Então, eu faço com que essa parte do universo que está sob a minha responsabilidade, que é o meu corpo físico, o meu vital, meu astral, minha mente concreta, realmente evoluam. Então eu faço um saque contra o futuro em todos os reinos elementais que em mim existe, aplico neles a vontade e o amor-sabedoria para que eles experienciem o que é ter vontade e sabedoria e evoluam, vindo depois a serem o quê? Dirigentes de seus próprios reinos. A gente está formando hierarquias que dirigirão seus reinos. Eu acho, é complexo. A questão da alimentação, eu acho que é simples da gente controlar. É simples, é necessário. Açúcar. Agora, a segunda questão, a que tomou conta do mundo, que é a questão sexual, porque o normal seria, existem inclusive algumas religiões aqui, algumas, uma ou outra, eu não conheço todas, que inclusive só permitem o coito para a reprodução. Sim. É proibido para que alguém tenha algum tipo de prazer fora do momento da reprodução. Mas tudo bem. Não funciona assim, porque assim, você sabe que poucas hierarquias, quer ver o que dá para falar? Poucas hierarquias manifestas estão libertas do que se chama de, um termo que o professor Henrique de Souza usava, pesado madeiro do sexo, né? Poucas hierarquias.
A questão é, o sexo, ele é só uma função orgânica, né? Ele tem que ser atendido. Você não precisa dar vazão a isso só na hora em que você for procriar. O que você não pode fazer é tornar isso a tua diretiva de vida. Mas é. Né? Então há um termo, uti mas não abute, quer dizer, use mas não abuse. Entende? Então é só alguma coisa que faz parte de você e em você tem que ser controlado. Ele não é instrumento de iniciação, não é? Usa-se muito, hein? Tem muita escola de iniciação que faz a iniciação ser através do... Não, porque é o contrário. Do sexo de você, os orgasmos fantásticos, cósmicos que... Não, porque assim, quanto mais você for praticar, mais você está fortalecendo esse conglomerado ainda inconsciente de seres. E os canais onde deveria se elevar essa energia pela coluna, ao invés deles ficarem apropriados, eles se umedecem, criam como se fosse um plasma e se obstruem. Então é o contrário, é involução. Não flui. E além do mais, no universo, sempre tudo anda de mão dada, sempre são pares. Então, Kundalini Shakti, a força da criação, obrigatoriamente o vermelho, tem que estar de mão dada com o verde, que é Forrati, senão não acontece. Né? E de qualquer forma, não existe atalho para a iniciação, não existe atalho para a iluminação. A iniciação, a busca pela iluminação, é um trabalho de aquisição de consciência, de estudo, daquelas grandes lutas diárias que cada um de nós trava, que só nós sabemos. Então, é um processo que implica em muito trabalho, em muita paciência, né? E não tem magia para se chegar a isso. Sim. Entende? Não existe, então. O sexo é uma coisa natural, faz parte do ser humano, não é? É tão errado quanto o abuso positivo é o abuso negativo. Então, assim, você achar que pode prescindir disso e ficar lutando contra isso, não, isso aí, aí vai se nortear. Aí chega um ponto em que, conforme a alimentação, né? Então, o costume em comer comidas fortes, ele fica de tal forma intenso que você passa a não dar mais espaço para você comer salada. No caso do sexo, a erotização, a lascívia ou a erotização, de maneira errada como ela é encarada hoje, né? Ela dá tal determinância à questão da sexualidade e faz com que o sexo seja de tal maneira aquilo que dirige a vida das pessoas, que tudo mais passa a não ter sentido e tudo passa a ser feito em função de... Os grandes ídolos são feitos em função de... Isso mesmo. E é usado para consumo, é usado para tudo. Chega um ponto em que isso de tal forma é determinante que você desaprendeu a amar. Você desaprendeu a ter amizade por alguém. Você desaprendeu a ser fraterno com alguém, porque só o que o teu organismo compreende é aquela coisa intensa e você vai buscar aquilo todos os dias, cada dia de uma maneira diferente e com vários parceiros. E aí começa a criar uma coisa caótica, porque cada parceiro vem e deixa em você uma parte, você deixa em você uma parte e aí gera aquela coisa caótica em um, aquela coisa caótica em outro e aquela busca, aquela confusão. Acabou. A natureza vai ter que buscar o equilíbrio. Vai ter que buscar o equilíbrio, você disse tudo. Vai ter que buscar. No organismo humano, né, ela vai se manifestar, aí então, como o conceito de não saúde, o conceito de doenças, são os desamores, daí no ser humano, no homem, no coração e na próstata, são os desamores, daí na mulher, a questão de problemas de mama e de útero, né, são os desamores, né, problema de tireoide, por aí, né? Vai. Isso. Aí, esse não fluxo de felicidade, de harmonia, de igualdade, daí começa a atrapalhar o fluxo de prana e aí começa a esfriar esse fluxo de amor e de equilíbrio de alimento nas extremidades orgânicas. E aí então a visão começa a ficar prejudicada, é só tudo começa a trabalhar esfriamento de prana. A audição, o próprio olfato, assim, as pessoas costumam usar o fone de ouvido no volume mais alto possível o tempo inteiro, com música muito intensa. Você desaprende a gostar de uma música clássica, você perde a capacidade de ouvir o outro,
a voz do outro já não é tão boa, então, sabe? Então, intencionalmente a pessoa vai se desconstruindo, ela vai não alimentando essas inteligências que deveriam refinadamente receber só o necessário e vai densamente e grotescamente alimentando todo mundo com o que de pior existe, todo mundo dentro de si mesmo, né? Sim. Se encaminhando para uma cessação da vida, sem nunca ter vivido. Acho que hoje já temos, nossa, vocês têm elemento, nossa, 1h50 já, tá? Já, De eu pensei conversa. que era 11 horas. E 11 horas nada. Tá aí, gente, foi bom, dá pra gente analisar agora, ler, refletir principalmente tudo isso aqui que o Jorge falou hoje, que nós falamos aqui, porque ainda nós temos, se a gente está aqui e se a gente está vendo isso aqui, se a gente está tendo oportunidade de falar isso, é porque ainda há tempo da gente ter uma nova visão sobre as velhas coisas. Claro, a gente sim. ainda... A vida é para isso. Exatamente, você refletir até que ponto nós estamos dependentes disso, daquilo, dos alimentos, dos desejos, dos excessos, essas coisas. Então, refletir. E é para isso que existe. O professor Henrique Jesus, ele fala que daí o que é necessário para a humanidade hoje é reconstruir. Reconstruir é o brado que nos compete. Tá aí, reconstruir a moral, reconstruir os bons costumes, reconstruir a ética. O que é reconstruir? É pegar o que está esfacelado isso, e reconstruir. E juntar. E o amálgama que vai fazer juntar esses pequenos pedaços de cada um de nós, nessas almas fragmentadas que cada um de nós temos, sim, esse amálgama que vai fazer, Kuciuna, é a vontade. A única maneira de reconstruir o caráter de cada um é utilizando a vontade, para que daí então, com a vontade em exercício, eu consiga interagir com amor e sabedoria, primeiro em mim mesmo, depois para com os outros. Então sim, eu reconstruo a moral, a ética, reconstruo o caráter de cada ser humano. Em reconstruindo o caráter de cada ser humano, eu reconstruo o caráter, né, e a alma da nação na qual eu existo, sim, né, e depois do mundo. Então a gente vai ter um mundo perfeito, harmônico, um mundo de prazer, que é um mundo plano, um mundo onde a paz é o elemento básico de conversa entre todos. Poxa, maravilha. Hoje, mais uma vez, um grande programa com muito... Devemos a você, né, meu mano? Eu não. O irmãozão você sempre traz... Você vem aqui, escolhe o assunto, eu só converso. Mas é muito bom. E eu só posso agradecer mais uma vez a sua participação. Eu agradeço a oportunidade de conversar. E para vocês que ficam, eu deixo o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, tenham uma boa vida.